20 de março de 1991. Base aérea de Santa Clara, Cuba. 14h30. Orestes Lourenço Pérez respira fundo. À sua frente, um MiG-23BN, o caça de ataque mais moderno da Força Aérea Cubana. Asa de geometria variável. Motor Tumansky, com mais de 11 toneladas de empuxo. Capaz de passar Mach 2. Atrás dele, uma vida inteira sob o regime de Fidel Castro. Na frente, o desconhecido. Ele não olha para trás. Não pode. A decisão já foi tomada. O motor responde. A turbina acelera. O som é ensurdecedor. Aquele rugido característico dos motores soviéticos que parece rasgar o ar. 30 segundos para a decolagem autorizada. Mas a rota que ele memorizou à noite, sozinho, com as luzes apagadas, estudando mapas escondidos, não está em nenhum mapa oficial. Ele sobe, gira para o norte e então faz o impensável. Desce, 4 metros sobre o mar do Caribe. Não 50, não 30, 4 metros, ondas quase tocando a barriga do caça. Velocidade, mais de 1000 km/h. O menor erro significa morte instantânea. Qualquer rajada de vento, qualquer erro no manche, qualquer distração de meio segundo, e o MiG vira uma bola de fogo sobre a água. Os radares cubanos perdem o sinal. Ele desapareceu, mas agora começa a parte impossível. 150 quilômetros de oceano aberto. Combustível contado litro a litro. Sem rádio que alcance os americanos. Sem GPS. Essa tecnologia ainda não estava disponível para aeronaves assim. Sem garantia de que não vão derrubá-lo ao cruzar a linha. Se ele sobe, os radares cubanos detectam. Se ele erra a rota em alguns graus, acaba no meio do oceano. Se ele hesita, os caças de interceptação já estarão no ar. A mão direita treme no acelerador. Ele aperta mais. Baixo demais. Rápido demais. Sem volta. Essa é a história real de uma das deserções mais audaciosas da história da aviação militar. E o que aconteceu depois chocou até a CIA. Se isso já parece inacreditável, curte o vídeo e se inscreve no canal. A história real por trás disso fica ainda mais chocante. Para entender o que Orestes fez, você precisa entender o momento histórico. Março de 1991. O mundo já não é mais o mesmo. A Guerra Fria oficialmente terminou 3 meses antes, em dezembro de 1990. A União Soviética está em colapso total. Em menos de um ano, ela deixaria de existir completamente. O Muro de Berlim caiu em novembro de 1989, e as imagens de alemães destruindo aquele símbolo da divisão do mundo rodaram o planeta inteiro. O comunismo estava perdendo. Todo mundo via isso. Mas em Cuba, nada mudou. Fidel Castro mantém controle absoluto. O regime se recusa a reconhecer que o mundo mudou. Os militares cubanos ainda operam equipamento soviético, e pilotos como Orestes Lourenço Pérez ainda voam missões diárias, sob vigilância constante. E quando eu falo vigilância de verdade. Pilotos militares em Cuba não tinham vida privada. Suas famílias eram monitoradas, suas conversas eram gravadas, seus movimentos eram rastreados. Qualquer comportamento suspeito era reportado imediatamente. E o preço da deslealdade? A gente sabe exatamente qual era. Em 1989, o general Arnaldo Ochoa Sanches, herói de guerra, veterano de Angola, condecorado múltiplas vezes, um dos militares mais respeitados de Cuba, foi preso, julgado em tribunal militar televisionado e fuzilado. A acusação oficial? Tráfico de drogas. A acusação real? Todo mundo sabia. Ele tinha simpatia pela glasnost de Gorbachev. Achava que Cuba precisava de reformas. Tinha contatos demais na União Soviética reformista. O julgamento foi uma farsa. A execução foi uma mensagem. A mensagem foi clara para todos os militares cubanos. Pense diferente e você morre. Questione o regime e você morre. Tenha ideias de reforma e você morre. E o Major Orestes Lourenço Pérez estava pensando muito diferente. Antes de continuar, você precisa entender que máquina era essa. Porque não era qualquer avião.
O MiG-23 foi desenvolvido pela União Soviética nos anos 1960 como sucessor do lendário MiG-21, o caça mais produzido da história da aviação militar, com mais de 11,000 unidades fabricadas. O MiG-21 era excelente, mas tinha limitações: alcance curto, capacidade de carga limitada, radar básico. Os soviéticos queriam algo melhor, algo revolucionário, e o MiG-23 trouxe uma inovação que mudou tudo: asa de geometria variável. Deixa eu explicar o que isso significa. A maioria dos aviões tem asas fixas. O ângulo da asa nunca muda. Isso significa que o avião é otimizado para uma coisa só: ou velocidade alta, ou manobras em baixa velocidade, ou decolagem curta. Não dá para ter tudo. O MiG-23 resolveu isso com asas que se moviam. O piloto podia ajustar a angulação das asas em pleno voo, 16 graus, asas quase retas, para decolagem e pouso. Mais sustentação, menor velocidade, 45 graus, posição intermediária, para cruzeiro e manobras de combate. 72 graus, asas quase coladas na fuselagem para voar a mais de Mach 2. Era como ter 3 aviões diferentes em um só. Essa tecnologia era tão avançada que poucos países dominavam. Os americanos tinham o F-14 Tomcat e o F-111. Os soviéticos tinham o MiG-23 e o Su-24. E só. A variante BN, a que Orestes pilotava, era específica para ataque ao solo. O B vem de Bombardirovchik, bombardeiro em russo. O N indica uma versão de exportação com alguns sistemas simplificados. Nome de código OTAN, Flogger H. Vamos aos números. Motor: Tumansky R-29B 300. Um turbojato com pós-combustão capaz de gerar mais de 11.500 kg de empuxo. Para você ter ideia, isso é mais do que o peso do próprio avião vazio. O MiG-23 podia literalmente subir na vertical como um foguete. Velocidade máxima: Mach 2.35 em altitude alta. Isso é mais de 2.500 km/h. Mais de 2 vezes a velocidade do som. Em altitude baixa ainda conseguia passar de Mach 1.1, supersônico mesmo voando perto do chão. Combustível: tanques internos com quase 5.800 litros. Mais a possibilidade de tanques externos de 800 litros cada. Alcance de mais de 100 km em missão de combate. Armamento: canhão duplo GSH-23L de 23 mm com 200 projéteis, mais capacidade para bombas, foguetes e mísseis ar-terra. Era a aeronave mais avançada da Força Aérea Cubana em 1991. Cuba operava cerca de 50 deles, distribuídos em bases estratégicas pela ilha. E era exatamente essa aeronave que Orestes planejava roubar. Não um avião de treinamento, não um transporte. O caça mais moderno que Cuba tinha. Agora vamos falar do homem. Major Orestes Lourenço Pérez. 38 anos. Mais de 2.000 horas de voo. Instrutor de combate. Piloto de elite. Esse cara não era qualquer um. Era um dos melhores pilotos que Cuba tinha. Ele nasceu e cresceu sob a Revolução. Acreditou em Fidel. Acreditou em Che Guevara. Foi doutrinado desde criança a amar o socialismo e odiar o imperialismo americano. Virou professor antes de entrar para a aviação, mas sempre quis voar. E em Cuba, a única forma de voar era entrando para as Forças Armadas. Ele foi selecionado para treinamento na União Soviética. Uma honra enorme. Só os melhores iam. Lá, aprendeu a voar no L-29 Delfim, um jato de treinamento tchecoslovaco. Depois passou para o MiG-21 Fishbed, o cavalo de batalha da aviação soviética. Voltou para Cuba e foi mandado para Angola. Isso é importante. Cuba mantinha dezenas de milhares de soldados em Angola nos anos 80, apoiando o governo marxista do MPLA contra rebeldes apoiados pela África do Sul e pelos EPUND. Era uma guerra de verdade. Pilotos cubanos voavam missões de combate reais. Orestes não era um piloto de fim de semana, era um veterano de guerra. Depois de Angola, ele voltou para a União Soviética para treinamento avançado. E foi lá que tudo mudou. Era a época da Glasnost e da Perestroika. Gorbachev estava abrindo a União Soviética. Pela primeira vez,
soviéticos podiam questionar o sistema, podiam criticar, podiam pensar diferente. Orestes viu isso, viu soviéticos discutindo abertamente os erros do comunismo. Viu jornais publicando críticas ao governo. Viu um mundo que Cuba dizia não existir. Quando voltou para Cuba, não conseguia mais engolir a propaganda, não conseguia mais repetir as mentiras. Ele olhava para os filhos, Reiniel e Alejandro, e pensava: que futuro eles vão ter aqui? Anos depois, ele explicou numa entrevista: eu não podia continuar a dizer aos soldados as mentiras propagadas pelo governo. Os heróis da Revolução não eram homens bons. Che Guevara executou um menino de 12 anos sem julgamento. A decisão de fugir não foi impulsiva, foi calculada. Foi planejada durante meses. Ele estudou rotas, estudou o consumo de combustível em diferentes altitudes e velocidades, estudou padrões de vento do Caribe, estudou a cobertura dos radares cubanos e americanos. Ele sabia que só teria uma chance, uma única chance. Se falhasse, estaria morto, ou pior, preso e usado como exemplo para o resto dos militares. A distância de Santa Clara até Key West, na Flórida, é de aproximadamente 150 quilômetros. Em um MiG-23 voando a Mach 1, menos de 10 minutos. Parece fácil, né? Só apontar para o norte e acelerar. Mas desertar não era uma questão de distância. Era uma questão de invisibilidade. Os radares cubanos operavam em rede, cobrindo toda a costa norte. Estações em Havana, em Varadero, em Matanzas. Todas interligadas, todas monitorando 24 horas por dia. Qualquer aeronave acima de 50 metros era detectada em segundos. E se detectassem uma aeronave voando para o norte, sem autorização, MiG-29s de interceptação seriam scrambled imediatamente. Em menos de 5 minutos, caças estariam no ar com ordens de derrubar. A única solução era voar tão baixo que os radares não conseguissem distinguir o avião das ondas do mar. Os sinais de radar ricocheteiam na água e criam ruído. Se você voa baixo o suficiente, você se mistura com esse ruído. Wave hopping. Literalmente, saltando sobre as ondas. Mas quão baixo é baixo o suficiente? Orestes calculou. Abaixo de 15 metros, os radares teriam dificuldade. Abaixo de 10 metros, seria quase impossível detectar. Ele decidiu voar a 4 metros, 12 pés. Isso é mais baixo que um poste de luz, mais baixo que uma casa de um andar, em um caça supersônico a mais de 1000 km/h. Mas tinha outro problema. 20 de março de 1991 seria o primeiro voo solo de Orestes no MiG-23BN. Ele tinha milhares de horas no MiG-21. Conhecia aquele avião como a palma da mão. Mas o MiG-23 era diferente, maior, mais pesado, mais complexo, sistemas diferentes, comportamento diferente. Ele ia fazer sua primeira decolagem sozinha nesse avião e usar esse voo para fugir do país, sem voos de prática, sem margem de erro, sem segunda chance. Se o motor falhasse, se ele perdesse controle, se qualquer coisa desse errado, acabou. 20 de março de 1991. Base aérea de Santa Clara. Início da tarde. A missão autorizada era um voo de teste após instalação de novos aviônicos. Procedimento padrão. Duração prevista, 45 minutos. Rota, patrulha costeira ao sul. Orestes chegou na base como qualquer outro dia. Fez o briefing, checou o avião. Assinou os documentos. Por dentro estava em pânico. E se alguém desconfiasse? E se tivesse um informante? E se a inteligência cubana já soubesse? Ele entrou na cabine do MiG-23BN número 722. Fechou a canope, ligou os sistemas e esperou. Outros MiGs estavam no padrão de tráfego, voltando de missões. Ele precisava esperar a pista liberar. Cada segundo parecia uma eternidade. Suas mãos tremiam nos controles. Suor escorria por dentro do capacete. Finalmente, autorização da torre. MiG-722, pista livre, autorizado para decolagem. Ele empurrou o acelerador, acionou a pós-combustão. O motor Tumansky rugiu. 11 toneladas de empuxo empurraram o caça pela pista. O MiG-23BN, número 722, levantou o voo.
decolagem normal, subida padrão. Tudo como planejado no briefing. E então, ele virou para o norte-noroeste. A torre não percebeu imediatamente. Desvios pequenos de rota acontecem. Ventos, ajustes, correções. Mas Orestes não estava fazendo um ajuste. Ele estava fugindo. Desceu rápido. De 300 metros para 100. De 100 para 50. De 50 para 20. Depois mais. 10 metros. 5 metros. 4 metros. 12 pés acima da água. Você consegue visualizar isso? Um caça supersônico de 18 toneladas voando mais baixo que um prédio de um andar. Mais baixo que uma quadra de vôlei é larga. Ondas passando a metros da fuselagem. O MiG-23 não foi projetado para isso. Nenhum caça foi. A estrutura de asa variável ficava instável em altitude extremamente baixa. O ar perto da superfície da água é turbulento, imprevisível. Qualquer onda maior que o normal poderia atingir o avião. Qualquer movimento brusco no manche poderia fazer o nariz mergulhar. Não daria tempo de ejetar. O assento ejetável precisa de altura mínima para funcionar. A 4 metros do chão, se algo desse errado, Orestes morreria instantaneamente. Ele manteve o nariz nivelado, mão firme no manche, mas não apertada. Você não pode ter tensão nos controles num voo assim. Olhos fixos no horizonte. Atenção total em cada vibração, cada movimento do avião. O altímetro gritava. Alarmes de proximidade do solo disparavam. Ele ignorou tudo. A torre de Santa Clara tentou contato por rádio. MiG-722, reportar posição. Silêncio. MiG-722, responda. Silêncio. Os radares cubanos mostravam nada. O MiG tinha simplesmente sumido das telas. A Força Aérea Cubana entrou em modo de emergência. O que tinha acontecido? Queda no mar? Pane elétrica? Sequestro? Mandaram aviões varrer a costa norte. Helicópteros de busca e salvamento foram acionados. Todos procurando destroços, sinais de impacto, manchas de combustível na água. Não encontraram nada. Porque não havia nada para encontrar. Enquanto Cuba procurava um avião caído, Orestes Lorenzo Pérez estava cruzando o Estreito da Flórida a 4 metros de altura, invisível para todo mundo. Menos de 10 minutos depois da decolagem, ele avistou a costa americana. Agora vem a parte que quase deu errado. Orestes tinha escapado dos radares cubanos, tinha sobrevivido ao voo mais arriscado da vida dele, tinha cruzado 150 quilômetros de oceano voando a metros da água, mas ainda podia morrer. As frequências de rádio cubanas eram fixas, pré-programadas. Diferentes das frequências americanas, Orestes não conseguia sintonizar as torres de controle da Flórida. Ele estava chegando em território americano, pilotando um caça soviético de ataque, sem conseguir avisar que era uma deserção e não um ataque. Pensa na perspectiva dos americanos. Um MiG cubano aparece do nada, voando baixo, vindo direto para uma base naval, sem comunicação de rádio, sem aviso prévio, sem identificação. A Guerra Fria tinha acabado há 3 meses, mas as tensões ainda eram reais. Cuba ainda era inimiga. Um ataque surpresa não era impossível. Se os americanos interpretassem errado, iam derrubar ele sem pensar 2 vezes. Orestes precisava mostrar, visualmente, que não era uma ameaça. Chegando sobre a base aérea naval de Key West, em Boca Chica Key, ele começou a manobrar. Primeiro, reduziu velocidade drasticamente. Um caça de ataque voa rápido. Um caça vindo em paz voa devagar. Depois baixou o trem de pouso. Nenhum piloto atacando uma base iria baixar o trem de pouso. É sinal universal de intenção de pousar, não atacar. Estendeu os flaps totalmente, abriu os freios aerodinâmicos, aquelas superfícies que criam arrasto para desacelerar o avião. Colocou as asas na posição de 16 graus, totalmente estendidas. O MiG-23 parecia quase um avião comercial assim, não um caça de combate. Fez o avião parecer o menos ameaçador possível. E então fez 3 passagens sobre a pista, voando baixo e devagar, balançando as asas de um lado para o outro. Esse é o sinal universal de intenção pacífica na aviação. Balançar as asas significa: sou amigável, não vou atacar,
Preciso de ajuda. Na torre de controle de Key West, os controladores americanos viram aquele MiG cubano fazendo passes sobre a pista, viram o trem de pouso baixado, viram as asas balançando e entenderam. Não era um ataque, era uma deserção. Funcionou. Um veículo com luz amarela giratória saiu de um hangar e foi para a pista. O sinal universal de siga-me. Orestes fez a aproximação final. Tocou o trem na pista de Boca Chica. Freou. Seguiu o veículo até uma rampa de estacionamento. Cortou o motor. O silêncio depois de um voo assim é ensurdecedor. Depois do rugido do Tumansky, depois dos alarmes, depois do vento, silêncio total. Um carro vermelho parou ao lado do MiG. 2 oficiais da Marinha Americana desceram. Um deles era um sargento hispânico, provavelmente chamado para servir de tradutor. Orestes abriu a canopy. O ar da Flórida entrou na cabine. Ar de liberdade. Ele saltou para fora do avião, pisou em solo americano. Ficou em posição de sentido, como militar que era. Não sabia uma palavra de inglês. Tinha ensaiado uma frase, só uma. Sou piloto cubano. Solicito asilo político. O oficial americano estendeu a mão. Welcome to the United States. Orestes Lorenzo Pérez estava livre. A Força Aérea Cubana continuou procurando por mais de 2 horas. Só descobriram o que tinha acontecido quando alguém de Boca Chica ligou para Santa Clara e perguntou sarcástico. Ei, vocês estão sentindo falta de um MiG? A notícia da deserção caiu como uma bomba dos 2 lados do estreito. Em Cuba, Raul Castro, irmão de Fidel e chefe das Forças Armadas, foi para o rádio. Ele estava furioso. Um dos melhores pilotos de Cuba tinha fugido com uma das melhores aeronaves de Cuba. Era uma humilhação pública. Mas Raul não podia mostrar fraqueza, então transformou a raiva em provocação. Se Lorenzo teve os colhões de sair com um dos meus MiGs, talvez ele tenha os colhões de voltar e buscar a família. Guarda essa frase. Ela vai ser muito importante daqui a pouco. Dentro da base de Santa Clara, o caos era total. Oficiais foram presos para interrogatório. Como ninguém percebeu? Quem eram os cúmplices? Tinha uma rede de conspiradores? As respostas eram piores que as perguntas. Ninguém tinha percebido porque Orestes tinha planejado perfeitamente. Não havia cúmplices porque ele tinha feito tudo sozinho. A segurança da Força Aérea Cubana tinha falhado completamente. Cabeças rolaram. Comandantes foram removidos. Procedimentos foram revisados. Novas regras foram implementadas. Pilotos passaram a voar em duplas. Combustível passou a ser limitado. Vigilância foi aumentada. Mas nada disso importava para a família de Orestes. Victória, a esposa e os 2 filhos, Reiniel e Alejandro, foram colocados sob vigilância 24 horas. Agentes do Ministério do Interior apareceram na porta. A casa foi revistada. Telefone foi grampeado. Proibidos de sair do país. Proibidos de falar com a imprensa. Proibidos de ter contato com qualquer um no exterior. Oficiais cubanos pressionaram Victória para denunciar o marido como traidor. Era o procedimento padrão, forçar a família a condenar publicamente o desertor. Disseram que Orestes era um covarde, que era homossexual, que tinha outra mulher nos Estados Unidos, que ia abandonar ela e os filhos. Ofereceram casa nova, luxo em Cuba, onde a maioria mora em prédios caindo aos pedaços. Ofereceram carro, luxo ainda maior, num país onde quase ninguém tem veículo próprio. Ofereceram telefone, raríssimo em Cuba nos anos 90. Tudo o que Victória precisava fazer era ir na televisão e dizer que Orestes era um traidor da revolução. Ela recusou. Todas as vezes. Meu marido não é traidor. Meu marido é um herói. A pressão continuou por meses. Por 1 ano. Por quase 2 anos. Victória não cedeu. Nos Estados Unidos, a chegada de Orestes foi uma vitória de propaganda e um constrangimento técnico ao mesmo tempo. Vitória de propaganda porque um piloto de elite cubano, treinado pelos soviéticos, veterano de Angola, tinha escolhido a liberdade. A mídia americana adorou. Era a prova viva de que o comunismo não funcionava. Até seus melhores soldados queriam fugir. Constrangimento técnico porque
como um MiG cubano tinha atravessado o Estreito da Flórida sem ser detectado. Os radares americanos eram os mais avançados do mundo. A defesa aérea do sudeste dos EUA era paranoica com Cuba desde a crise dos mísseis de 1962. E mesmo assim, um caça soviético tinha chegado até uma base da Marinha sem ninguém ver. A resposta era simples, mas preocupante. Voando baixo o suficiente, qualquer um podia passar. Orestes foi levado para Washington para debriefing extensivo. A CIA, a DIA, a Força Aérea, todo mundo queria falar com ele. Sobre táticas cubanas, sobre equipamentos soviéticos, sobre procedimentos de radar, sobre tudo. O MiG-23BN ficou em Key West por algumas semanas. Foi fotografado, analisado, estudado. Técnicos americanos documentaram cada sistema. Mas, e isso é importante, o avião foi devolvido a Cuba. Isso surpreende muita gente. Os americanos não ficaram com o MiG? Não. A política oficial era devolver aeronaves de deserções. Os IPLA não queriam criar incentivo para pilotos roubarem aviões. Isso podia gerar instabilidade. E, diplomaticamente, ficar com o avião criaria um incidente maior do que valia. Uma delegação cubana veio buscar o MiG-23BN número 722 e voou de volta para a ilha algumas semanas depois. Mas a história não acaba aqui, nem perto. Lembra da provocação de Raul Castro? Talvez ele tenha os colhões de voltar e buscar a família. Pois é, ele tinha. Orestes se estabeleceu nos Estados Unidos, conseguiu asilo político, começou a aprender inglês, arrumou um apartamento na Virgínia, mas não conseguia dormir. Toda noite pensava em Victoria, em Reiniel, em Alejandro, presos em Cuba, pagando o preço pela liberdade dele. Ele começou uma campanha incansável para tirar a família da ilha. Deu entrevistas para todo jornal que quisesse ouvir. Apareceu em programas de TV, falou no rádio, escreveu cartas, fez lobby no Congresso. A história dele tocou muita gente. Um piloto que arriscou tudo pela liberdade, mas deixou para trás quem mais amava. Era cinematográfico. O apoio cresceu. O presidente George Bush pai fez um discurso televisionado pedindo especificamente que Castro libertasse a família de Lorenzo. Era raro um presidente americano fazer pedido tão pessoal, mas Bush fez. Mikhail Gorbachev, ainda líder da União Soviética moribunda, escreveu pessoalmente para Fidel pedindo a libertação. Coretta Scott King, viúva de Martin Luther King Jr., apoiou publicamente a causa. Mais de 50 senadores e congressistas americanos mandaram cartas oficiais para Cuba. Organizações de direitos humanos pressionaram. A Fundação Valadares, fundada pelo ex-prisioneiro político cubano Armando Valadares, coordenou esforços internacionais. Durante os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, Castro visitou a Espanha. Orestes foi atrás. Fez greve de fome na frente das câmeras em Madrid, exigindo a libertação da família. A pressão era enorme, internacional, constante. Nada funcionou. Castro não ia ceder. Não era uma questão de política ou diplomacia. Era uma questão de orgulho. Deixar a família sair seria admitir que Orestes tinha vencido. Seria mostrar fraqueza. Fidel preferiu manter uma mulher e 2 crianças como reféns do que parecer fraco. 21 meses se passaram, quase 2 anos. Orestes estava desesperado. Todas as opções legais tinham sido tentadas. Todas tinham falhado. Foi quando ele decidiu. Se não podia tirar a família legalmente, ia tirar do jeito dele. Ia aceitar o desafio de Raul Castro. Com a ajuda da Fundação Valadares, Orestes conseguiu um avião. Não era um caça, não era um jato. Era um Cessna 310 de 1961. Para quem não conhece, o Cessna 310 é um bimotor a pistão. Avião pequeno, civil, de hélice, velocidade de cruzeiro de uns 300 km/h. Teto de serviço de 6.000 metros. Alcance de uns 2.500 km com tanques cheios. Preço, $30.000. A Fundação Valadares pagou. Agora pensa na ironia. O cara tinha milhares de horas em caças supersônicos soviéticos. MiG-21, MiG-23. Máquinas de guerra com pós-combustão, radar, mísseis.
Aviões que passavam de Mach 2, e agora ia voar um bimotorzinho a pistão dos anos 60 para fazer um resgate clandestino em Cuba. Ele aprendeu a pilotar o Cessna na Virgínia. Fez as aulas. Tirou a licença de piloto americana. Treinou pousos e decolagens. Mas antes da missão de resgate, ele tinha pousado o Cessna 310 apenas uma vez, com copiloto. A missão? Pousar sozinho, numa estrada, em Cuba, à noite, pegar a família, decolar. Voltar para a Flórida. Simples, né? O plano foi elaborado com cuidado. Victoria recebeu instruções secretas, através de mensagens codificadas e intermediários, sobre onde e quando encontrar Orestes. O ponto de encontro, uma estrada costeira perto de Varadeiro. Reta, pavimentada, pouco movimento. O sinal de identificação. Victoria e os meninos deveriam usar roupas laranja, cor viva, fácil de ver do ar. A data, 19 de dezembro de 1992, 19 de dezembro de 1992, 17/7. Orestes decolou de Marathon, nas Florida Keys, voando para o sul. Destino Cuba. Ele voou baixo, assim como tinha feito no MiG, mas agora por razões diferentes. No MiG era para escapar dos radares cubanos. No Cessna era para evitar chamar a atenção dos radares americanos na saída e dos cubanos na chegada. O voo durou uns 40 minutos. Ele cruzou o estreito. Entrou no espaço aéreo cubano. Ninguém detectou. Encontrou a estrada perto de Varadeiro. Fez uma passagem baixa para verificar. Viu 3 figuras de laranja no acostamento. Victoria, Reiniel, Alejandro, sua família. Orestes alinhou o Cessna com a estrada. Baixou, pousou. Não era uma pista. Era asfalto de rodovia comum, irregular, com buracos, com riscos de carros aparecerem. Ele parou o avião, não cortou os motores, não tinha tempo. Victoria e os meninos correram. Orestes abriu a porta. Eles entraram. Menos de 1 minuto no chão. Ele acelerou. O Cessna ganhou velocidade na estrada. Decolou, subiu, virou para o norte. Saiu do espaço aéreo cubano tão rápido quanto tinha entrado. 40 minutos depois, o Cessna 310 pousou em Marathon, Flórida. Um punhado de amigos e apoiadores esperavam, representantes da Fundação Valadares, jornalistas que tinham sido avisados. A porta do Cessna abriu. Victoria desceu primeiro, depois Reiniel, depois Alejandro. Orestes desceu por último. A família estava reunida, em solo americano, livres, 21 meses de separação, milhares de horas de campanha, dezenas de milhares de dólares. Um plano maluco que todo mundo disse que era suicídio. E funcionou. O embaixador cubano nas Nações Unidas, quando perguntado sobre o resgate, tentou ridicularizar Orestes. Ele acha que é o Superman sem asas. Mas Lorenzo não precisava de asas de metal. A coragem estava no coração. O voo do amor, como ficou conhecido, virou notícia mundial. Foi discutido até numa sessão das Nações Unidas. Orestes virou celebridade. Deu entrevistas em todo lugar. A história dele inspirou milhões de pessoas. Ele e Victoria tiveram um terceiro filho depois. John, nascido nos Estados Unidos, cidadão americano de nascença. A família mora hoje perto de Ocala, na Flórida. Orestes virou empresário de sucesso. Tem uma construtora em Orlando, onde toda a família trabalha. E ele ainda voa. Tem um L-39 Albatros. Ironicamente, um jato de treinamento de fabricação soviética do bloco comunista que ele fugiu. Ele pilota regularmente. Participa de eventos de aviação. Dá voos de demonstração. Em março de 2024, ele postou nas redes sociais celebrando 33 anos da fuga. A incerteza desapareceu quando cheguei ao meu destino. Me senti em casa. Estava finalmente em casa. Aquele dia marcou o meu renascimento. O MiG-23BN, número 722, foi devolvido a Cuba e eventualmente aposentado. Algumas fotos circulam na internet mostrando o que parecem ser os restos do avião abandonado numa estrada cubana. Fim inglório para uma aeronave que fez história. O Cessna 310, que fez o voo do amor, foi destruído num furacão anos depois.
A natureza não respeita lendas. Orestes escreveu um livro sobre tudo isso. Wings of the Morning, The Flights of Orestes Lorenzo. Foi publicado em 1994 e ainda está disponível na Amazon para quem quiser se aprofundar na história completa. A deserção de Orestes Lorenzo Pérez em março de 1991 não mudou o equilíbrio militar da Guerra Fria, porque a Guerra Fria já tinha acabado, mas provou algo muito mais importante. Provou que mesmo num dos regimes mais controlados do mundo, com vigilância constante, com informantes em todo lugar, com punição de morte para dissidência, a vontade individual pode superar tudo. Que nenhum radar, nenhuma patrulha, nenhum ditador consegue segurar alguém que decidiu que liberdade vale qualquer risco. E que coragem de verdade não está na máquina que você pilota, está no coração de quem pilota. Orestes Lorenzo voou a 4 metros do mar em um caça supersônico para escapar de Cuba. 18 meses depois, voou de volta num aviãozinho de hélice para buscar quem ele amava. 2 voos, uma história, um homem que não aceitou viver de joelhos. Essa foi a história real do voo a 4 metros que chocou a CIA. Se você chegou até aqui, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Histórias assim quase nunca são contadas, e você acabou de ouvir uma das mais impressionantes da história da aviação militar. Nos vemos no próximo voo.